Olá, a ideia é, conforme o compromisso com alguns alunos nesse semestre atípico, em que as aulas têm sido virtuais, fazer um registro sumário de assuntos com a visão um pouco mais colocada como de habitual dentro de uma aula expositiva, para contribuir, de certa forma, com o método de trabalharmos com estudos dirigidos. Então, a ideia hoje é falar sobre teoria geral dos recursos e farei isso de uma forma bem sintética, com uma apresentação de um esquema que vai ser distribuído para os alunos de Direito Processual Civil 3A desse semestre. Bom, a primeira ideia que eu queria trazer para vocês é de um conceito, o conceito de recurso. Usarei um conceito sucinto, cujas escolhas serão explicadas ao longo do curso e de outras exposições. Então, eu diria que o recurso é um direito processual subjetivo a obter, na mesma prestação jurisdicional, no mesmo processo, após uma decisão judicial, um novo julgamento com capacidade, com aptidão para anular a decisão anterior, aprimorar a decisão anterior ou modificar a decisão anterior. A natureza jurídica do recurso já foi objeto de maiores controvérsias. Há doutrinadores que sustentam uma e outra posição. Podemos dizer que, como ação constitutiva autônoma, se posicionaram Renzo Provinciali, Jaime Guaspi, Mortara, Del Pozo, Betti e Gilles. Já entendendo o recurso como uma modalidade do direito de ação, dentro do mesmo exercício de direito de ação, além de Hugo Rocco, contemporâneo, Nelson Neri Júnior, Alexandre Câmara, Liebman Carnelucci, Greco Filho e Barbosa Moreira. Essa distinção original que fazia, digamos assim, trazer essa discussão no mojo de outras discussões também importantes, para uma linha, a linha que via o recurso como ação constitutiva, entendia que o recurso era uma nova ação, tratava-se de uma nova ação, uma ação em curso no segundo grau, quando o interessado interpunha o recurso, estaria, na verdade, a rigor, exercendo mais uma vez, apenas uma vez distinta, o direito de ação. Prevaleceu, portanto, e há muito tempo, e hoje praticamente essa discussão desapareceu dos compêndios que discutem o processo, a opinião de que, de fato, se trata o recurso de mais uma etapa no próprio direito de ação. Tanto que, no conceito que eu disse antes, já aproveitando e filiando-me a esse pensamento, se menciona que o recurso ocorre na mesma relação processual. Não há um novo exercício de direito de ação, não há uma nova ação, não há nova relação processual, trata-se da mesma relação processual que, em fase distinta, tem este momento, podemos assim dizer, no qual a decisão é revista, no qual a decisão sofre um segundo julgamento. Esse conceito de segundo julgamento, como nós vamos ver, é fundamental para a compreensão dessa ideia de recurso, Até etimologicamente se utiliza muito como explicação do conceito de recurso a ideia de recorrer, correr novamente, ter um segundo curso. Quando vermos adiante até alguns aspectos próprios do recurso, veremos que essa ideia central de um segundo julgamento, de um novo julgamento, de um julgamento que vai substituir o primeiro, que vai ser e exercer o direito da parte, ou do interessado legitimado excepcionalmente a ter a questão mais uma vez apreciada, é a essência do que nós entendemos como recurso. Então, podíamos concluir que, de fato, o recurso é, sim, uma fase, é um direito das partes e dos terceiros legitimamente admitidos para praticar esse ato no processo, é um direito subjetivo a ter um novo julgamento dentro da mesma relação processual. Bom, atos, para entender recurso, a primeira coisa é entender quais são os atos processuais sujeitos a recurso. É preciso entender que nem todo ato jurisdicional, ainda que emanado do Poder Judiciário, é sujeito a recurso. Como foi dito em muitos momentos nas aulas e nos nossos encontros síncronos, e foi, digamos assim, de certa forma, reforçado muitas vezes, é importante compreender que recurso, pelo lado de quem interpõe o recurso, no exercício desse direito processual subjetivo, é o direito a uma nova apreciação. Para eu ter uma nova apreciação,
eu tenho que ter uma apreciação anterior, àquela da qual vai se recorrer. A ideia importante por trás disso, naturalmente, é compreender que recorrer é pedir nova decisão, e isso pressupõe, logicamente, uma decisão anterior. E é importante distinguir, destacar, como foi feito em alguns encontros nossos, é que decisão é algo que, no plano lógico, exige como premissa uma escolha. Então, é preciso que o órgão jurisdicional, seja o juiz de primeiro grau, seja o órgão no segundo grau, numa decisão monocrática ou numa decisão colegiada, tenha feito uma opção. Porque, a rigor, o recurso é a solicitação de uma opção diversa. É um pedido dirigido a que outro caminho, outra alternativa seja adotada. Então, e para isso é importante, embora aparentemente óbvio, mas é muito profundo na discussão sobre os recursos. É importante que, para se recorrer, se identifique que há uma decisão, que, portanto, há uma opção, ou seja, que havia um caminho alternativo que não foi escolhido, e é preciso que, inclusive nos critérios de admissibilidade desse recurso, se ataque a fundamentação, os fundamentos, os argumentos dessa escolha. Acima de tudo, é preciso buscar convencer o órgão jurisdicional encarregado de fazer a revisão, de fazer o novo julgamento, de que a outra alternativa é que seria mais adequada. Então, é muito importante, por isso eu posso dizer que todo ato jurisdicional, pouco importa a designação que se dê a ele, que não tenha conteúdo decisório, não é passível de recurso, porque não há outro caminho a ser escolhido. A seu turno, e por outro lado, qualquer ato jurisdicional que caracterize em si a realização pelo órgão jurisdicional de uma escolha é passível de recurso, e esse recurso será tão bem sucedido quanto for capaz de demonstrar que a escolha melhor era outra, ou até no caso de mais de uma das outras alternativas. Bom, então, e isso vou dar um exemplo. Às vezes não é importante que se fixe a atenção na nomenclatura dada para a decisão, se ela é, até às vezes por uma opção do código, chamada de despacho ou chamada de decisão. O que importa é o conteúdo. O famoso despacho saneador, né, que tinha e tem uma função de regularizar o processo, de ajustar o processo à tramitação e ao princípio do devido processo legal. Este é um despacho que, embora obtenha esse nome, tem conteúdo decisório e, em muitos aspectos, ele vai fazer opções essas que, uma vez tomadas, admitirão a interposição de um recurso em busca da opção inversa, ou de outra opção que caso exista. Por outro lado, se pode até, eventualmente, dar o nome de decisão, né, a um pronunciamento jurisdicional que não tenha conteúdo decisório, e aí o que importa? Desse não caberá recurso. Então, por exemplo, uma mera designação de audiência, via de regra, né, não tem conteúdo decisório, é apenas o andamento natural do processo, a designação de um processo para que ele caminhe como deve ser para frente. Por outro lado, em determinadas circunstâncias, se aquela data específica foi objeto de um pedido, de um requerimento de uma das partes, sobre, por exemplo, a impossibilidade de realizar a audiência naquela data ou naquela hora, em função de algum impedimento do advogado, ou em função de uma questão do exercício do direito da parte, ou até de uma testemunha, e se o juiz recusou os argumentos e designou uma audiência, por exemplo, para uma data ou período no qual havia um requerimento específico e fundamentado de que seria uma designação que prejudicaria, né, o advogado, a parte, o exercício do direito de defesa, especialmente dentro do contexto da ampla defesa, aquele pronunciamento, que muitas vezes não se reveste de maior complexidade nem de conteúdo decisório, pode passar a ter conteúdo decisório e, nessa condição, ser passível de ser objeto de recurso. Então, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, serão atos decisórios aqueles que serão passíveis de recurso. Então, ato, por natureza, é um fato jurídico que, para produzir efeitos, demande a vontade.
né? Quando se junta a vontade como requisito da produção do efeito jurídico, temos um ato jurídico. No caso, a vontade que nós estamos falando é a vontade do Estado juiz. Então, primeiro eu preciso ter um ato, neste contexto de conhecimentos que nos separam, nos ensinaram a separar fato jurídico, ato jurídico e negócio jurídico. Eu preciso ter um ato jurídico, mas não é qualquer ato jurídico, é um ato decisório, porque o âmago do aspecto decisório é exatamente a possibilidade de se buscar, pela via do recurso, que a decisão seja outra. E, particularmente em relação às decisões jurisdicionais, aos atos decisórios jurisdicionais, nós podemos distinguir dois tipos principais de atos, ou dois tipos principais de erros que poderiam ser objeto do recurso: o erro injudicando e o erro improcedendo. O erro improcedendo, né, é o erro no processo, ao discutir, apreciar e deliberar sobre questões processuais. Quando o juiz não observa o devido processo legal, né, ou pelo menos essa é a compreensão do recorrente, cabe-se um recurso para ajustar a decisão no campo do direito processual, a decisão adequada, e por isso o objeto do recurso, quando se trata de erro improcedendo, é a decisão processual, e o pedido é para que seja feito o ajuste ou a adequação da tramitação do processo à previsão legal. Digamos assim, se houve uma audiência que foi indevidamente adiada, isso gerou prejuízo à parte, e recorrendo a parte contra este prejuízo, demonstrando que há uma nulidade, em caso de provimento desse recurso, a consequência é que se anulam os atos processuais e se determina o retorno do processo para a prática nova prática do ato que viesse anulado e daqueles que dele forem decorrentes. Então, o recurso, quando tem por objeto o erro improcedente, ele tem por objeto corrigir o processo. Já o erro injudicando é um erro na apreciação do direito, que, óbvio, envolve tanto a apreciação dos fatos quanto do direito em si, mas nós chamamos que é o erro no julgamento, o erro no julgamento da questão de direito material que é posta ao exame jurisdicional. Também é importante entender, para compreender recurso, uma distinção fundamental entre requisitos de admissibilidade e requisitos de mérito para apreciação do recurso. O requisito de admissibilidade do recurso são aqueles que dizem respeito ao recebimento do recurso, né? Mal comparando, apenas a título de uma melhor visualização, do mesmo jeito que a inicial tem requisitos para que ela seja aceita como uma peça adequada a provocar a jurisdição, né, quando ela é ajuizada, quando a ação é ajuizada, o recurso também tem seus próprios requisitos para provocar o novo julgamento. Então, sempre que eu estiver discutindo se o recurso deve ou não ser conhecido, deve ou não ser aceito como apto para ser processado, eu estou tratando de requisitos de admissibilidade, né? E, nesse aspecto, nós exercemos o juízo de admissibilidade do recurso. Quando eu estou discutindo o que nós chamamos de juízo de mérito do recurso, ou mérito do recurso, eu estou discutindo exatamente a discussão, né, ou a questão levantada pelo recurso em relação à decisão impugnada. Então, o juízo de mérito do recurso é aquele que vai julgar se o recurso está correto ou não. Em outras palavras, se a decisão atacada pelo recurso está equivocada ou não e se merece ou não ser reformada. Enquanto nós estamos tratando de juízo de admissibilidade, é se o recurso será conhecido ou não para ser apreciado pela instância revisora. Bom, o primeiro requisito que podíamos falar de admissibilidade é o cabimento do recurso, né? Em parte, nós já vimos que o recurso só cabe quando há uma decisão, ou seja, é preciso que haja previamente um ato decisório para que deste ato seja possível interpor um recurso para obter um novo julgamento. Então, o primeiro requisito de admissibilidade é a existência de uma decisão, portanto, de uma decisão da qual caiba recurso. Nós veremos que existem circunstâncias em que, embora inclusive exista uma decisão, aquela decisão não cabe determinado tipo de recurso. Então, tem um requisito de cabimento que é
se desenvolve em função do próprio ato atacado, se ele é decisão ou não, porque se não for, não caberá recurso. E depois eu ainda tenho que analisar se cabe recurso imediato contra aquela decisão. Muitas vezes nós vamos ver isso a seu tempo e adiante, que há decisões que, embora recorríveis, não são recorríveis de imediato, ou seja, se aguardam um momento posterior no curso do processo para interposição do recurso, e há outras decisões que, pelo menos para certo tipo de recursos, não são recorríveis. Isso também nós vamos ver. Então, tem que ver se cabe recurso contra aquela decisão, né? E, naturalmente, que recurso cabe. Segundo, a legitimidade para recorrer. Do mesmo jeito que existe uma legitimidade para propor ação, há uma legitimidade para recorrer. O grande, lógico, as partes que já estão participando da relação processual, elas, em princípio, estão legitimadas para recorrer, porque elas já estão na relação processual na qual o recurso será interposto. No caso específico do recurso, existem também situações em que terceiros são legitimados a recorrer, tanto o terceiro interessado, né, quanto muitas vezes o Ministério Público também pode recorrer, embora ele não seja parte, em algumas circunstâncias, da relação processual. Lógico que nessa hipótese eu estou falando das ações em que o Ministério Público não figura como parte, apenas como custos legis, mas como custos legis ele pode recorrer, assim como nós vamos ver isso depois com mais detalhe. Um terceiro interessado que tem interesse jurídico, embora não parte no processo, ele pode vir a recorrer. Outro requisito importante é o interesse de recorrer ou interesse recursal, que normalmente é trabalhado na doutrina com o binômio necessidade/utilidade. É importante que o recurso seja necessário, ou seja, a parte precise dele como instrumento, né, como meio de atacar a decisão, e, em segundo lugar, que o recurso seja útil, ou seja, uma vez provido o recurso, ele seja capaz de favorecer a parte que o interpõe, ou seja, de a colocar numa posição melhor do que ela estaria se a decisão não fosse reformada. Neste aspecto, às vezes os exemplos ajudam a esclarecer. E um exemplo clássico da doutrina é aquele em que uma determinada decisão ela tem mais de um fundamento, cada um dos fundamentos por si só suficiente para manter a conclusão, né, o dispositivo, o resultado, o julgamento em si, aquela escolha, e a parte recorre apenas de um desses fundamentos. Ainda que a parte tenha razão no recurso que ela interpôs, esta razão venha a ser reconhecida pelo órgão revisor, este recurso não seria útil, porque o fundamento não impugnado, como eu disse antes, por si só é suficiente para manter a conclusão, para manter a mesma escolha. Então, a escolha será mantida, ainda que o recurso pudesse ter êxito no sentido de convencer o órgão revisor de que havia algum equívoco, mas era um equívoco parcial, não suficiente para reverter a conclusão da decisão. Portanto, trata-se de um recurso sem utilidade, sem possibilidade, sem capacidade, sem potência de alterar a decisão. Então, o interesse recursal, né, demanda a necessidade. Como é que eu verifico a necessidade? Eu preciso, para recorrer, via de regra, estar vencido, ter uma parte da decisão que seja contrária ao meu interesse, e por isso eu preciso do recurso para que essa parte que me desfavorece não seja a mim imposta. Porque a consequência, como sabemos, da não interposição do recurso é que a decisão seja alcançada pela preclusão. Preclusão processual, se for uma decisão processual, preclusão máxima, né, se for uma decisão final, e que vai acabar gerando o trânsito em julgado de uma decisão contrária ao meu interesse. Então, sempre que eu for vencido, ainda que em parte, nesta parte que eu for vencido, eu tenho o requisito do interesse de recorrer, que é a necessidade do recurso para reverter a situação em meu favor, e a partir daí eu tenho que buscar um recurso útil, no sentido de eficiente, ou seja, capacidade capaz de gerar uma decisão melhor a meu favor. Então, é importante conhecer todos os fundamentos e exercer um discurso dialético, contraditório com as razões da decisão, para tentar revertê-la pelo órgão jurisdicional indicado para fazer esse segundo julgamento. Então, é importante que nessa avaliação da utilidade do recurso, eu cheque
se o meu recurso é capaz de alcançar a finalidade, verificando se ele efetivamente se contrapõe a todos os argumentos, especialmente aqueles argumentos determinantes para a conclusão, de maneira que, acaso eu venha a convencer os julgadores, né, incumbidos da revisão, eu de fato obtenho uma nova decisão, uma decisão substitutiva mais favorável ao meu interesse, ao meu ponto de vista, né, ao direito que eu estou discutindo, né, ou à questão processual que eu estou discutindo. Um outro requisito próprio do processo, próprio das relações processuais, é a tempestividade. Né, especialmente é sabido que as partes e o processo têm um curso contínuo para frente, há um prazo, há um momento para se praticar os atos, não é diferente com os recursos, e o recurso deve ser interposto no seu prazo para que, sendo tempestivo, possa ser recebido e julgado. No caso da perda de prazo, isso é uma consequência natural que ocorre em relação a todo ato não praticado a seu tempo pelas partes, ocorre a preclusão, e no caso do recurso, não havendo recurso, aquela decisão, ela passa a produzir seus efeitos sem nenhum tipo de condicionamento. Então, se é uma decisão processual, ela faz a coisa julgada formal endoprocessual e se estabiliza dentro do processo. Se a decisão de mérito e final, ela formará coisa julgada material e passará a constituir a norma jurídica individual que vai resolver aquele conflito no âmbito do direito e, portanto, uma decisão de mérito sobre direito material não recorrida e transitada em julgada, como sabemos, ela já é passível de cumprimento imediato, ela é válida e já se tornou eficaz para produzir seus efeitos e passa a ser, digamos assim, pelos efeitos da coisa julgada, a decisão que de fato se incorpora ao patrimônio jurídico das partes. Há um aspecto importante também, ainda enquanto ao conhecimento do recurso, que é a sua regularidade formal. Né? Cada recurso tem o seu procedimento e os seus requisitos próprios. O importante é que a parte, ao interpor, atenda a tal requisitação, pratique um ato formalmente regular, para que esse recurso não deixe de ser conhecido por irregularidade. Hoje, com o CPC 2015, a regularidade formal continua sendo importante, embora uma reestruturação da concepção do processo mais voltada à garantia do acesso ao judiciário pelas partes tem feito com que o princípio já conhecido desde antes no direito processual, da instrumentalidade das formas, ou seja, que as formas elas servem a um fim maior e que, portanto, o formalismo não é construtivo no processo. O mais importante é a eficiência. Então, embora continue prevalecendo a necessidade de regularidade formal, vários dispositivos do Código hoje, né, determinam que, identificada alguma irregularidade, seja conferido à parte a oportunidade de sanar a irregularidade, para assim não se perder o direito da parte de acesso à prestação jurisdicional por uma questão formal. Óbvio que, concedida essa oportunidade e não aproveitada pela parte, aí sim a falta de requisito formal vai determinar o não conhecimento do recurso. Outro aspecto a ser analisado é a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer. Nós sabemos que a parte pode renunciar ao direito de recorrer, como é um direito subjetivo, como foi dito no indício da parte, em ela vindo a renunciar ao direito de recorrer, ela não vai poder recorrer. Assim como a parte também tem o direito de, mesmo recorrendo depois de ter interposto o recurso, desistir do seu recurso. É um direito também da parte, porque, como eu disse no início do conceito, o direito de recorrer é um direito subjetivo de todos os legitimados pela lei a interpor um recurso. Mas também há outras hipóteses. O próprio Código prevê, ainda que de constitucionalidade discutível, que em determinadas circunstâncias a condição para interposição de recurso pode ser o de pagamento de uma multa. Há quem diga, não sem razão, que esse tipo de condicionamento ao exercício do direito de ação, ainda que na via recursal, não teria matriz constitucional, porém, o fato é que, e o ideal é que nós nunca corramos esse risco, em alguns casos, isso pode ser entendido até porque a previsão legal expressa como um fato impeditivo do direito de recorrer.
Outro requisito importante que chama preparo. O preparo é o pagamento de custas quando houver, né? Nem todos os recursos são passíveis da cobrança de custas, mas em sendo, a parte tem que fazer o preparo, tem que fazer o pagamento dessas custas. Como eu disse antes em relação à regularidade formal, esse é um dos casos em que, identificando o juízo de que não foi atendida a essa questão específica, deve-se dar uma oportunidade para que a parte o faça ou complemente o preparo, e só no caso dessa oportunidade vir a ser perdida que de fato vai se poder deixar de conhecer o recurso por ausência de preparo. Há requisitos de provimento dos recursos em relação ao mérito, certo? Ou seja, para que o recurso seja acolhido pelo órgão revisor, pelo órgão encarregado do novo julgamento, certo? Eu também tenho que analisar se esse recurso atende a certos requisitos. Aí não são mais requisitos para o conhecimento do recurso, e sim para o provimento do recurso, para o acolhimento do recurso. A primeira é a suficiência, ou seja, como dito em relação ao interesse recursal, eu tenho que ter um recurso capaz de obter uma decisão mais favorável. Por isso que isso é um corolário do interesse processual, é preciso que no meu recurso todos os fundamentos, acaso utilizados pelo juiz, suficientes por si só para determinar a conclusão que ele teve na decisão que eu estou impugnando, eu tenho que contrariar, eu tenho que mostrar falta de fundamentação, eu tenho que mostrar um outro caminho juridicamente mais consistente para que o meu recurso seja provido e aceito como suficiente e capaz, né, de promover uma decisão diferente. Existem situações, lógico, que podem ser apreciadas de ofício pelo tribunal, e eu posso mencionar todas aquelas questões que são de ordem pública, por exemplo, como as nulidades processuais insanáveis, como a incompetência absoluta. Existem questões que, por serem de ordem pública, e isso é típico desse tipo de questão, como nós vimos em cursos em semestres anteriores, são as questões que, a qualquer tempo ou grau de jurisdição e de ofício, devem ser analisadas e, eventualmente, se for o caso, conhecidas e providas pelo órgão jurisdicional. Então, isso também se aplica aos órgãos jurisdicionais de revisão, seja de segundo grau, de terceiro ou até quarto grau, num processo que chegue ao Supremo, né? E no Supremo, em sede de recurso extraordinário, diante de uma nulidade processual insanável, ainda persistiria o dever do órgão jurisdicional de declarar e dar as consequências dessa nulidade insanável. Então, esta presença de nulidades insanáveis, nulidades processuais insanáveis, que naturalmente são hipóteses de erro improcedendo, elas sempre permitem o órgão jurisdicional conhecê-las de ofício. Isso significa que este é um dos requisitos para provimento do recurso. Óbvio que, no próprio interesse da parte, cabe à parte também, identificando uma situação como essa, suscitar em seu recurso. O que se quer chamar a atenção aqui é que, mesmo que essa questão não esteja levantada, como a competência para apreciá-la é de ofício, o tribunal pode conhecê-la, né, desde que o recurso esteja em suas mãos para julgar, ainda que não conste do recurso da parte, né. Em relação a também o erro injudicando, no caso nós estamos falando agora de nulidade de erro improcedente, mas em relação ao erro injudicando, os erros podem ser de fato ou de direito. Lógico, o erro de fato é erro na avaliação dos fatos. Um erro na avaliação, por exemplo, até das provas que fizeram o juízo interpretar os fatos dessa ou daquela forma, e após tal interpretação, aplicar o direito. O erro injudicando, naturalmente, também engloba o erro de direito, ou seja, quando o juiz equivoca-se na aplicação do direito ao fato concreto, ao caso, à hipótese posta a julgamento pelo órgão jurisdicional. Mas observem, é importante a gente destacar isso, porque são dois tipos de fundamentação diferentes no recurso. Quando o recorrente não discorda do fato compreendido pelo juízo, ou seja, ele entende que o fato é exatamente aquele descrito e julgado pelo órgão jurisdicional contra o qual ele recorre. Mas o erro está na interpretação, na aplicação do direito ao fato, todo o argumento, toda a fundamentação que ele desenvolve
é nesta operação lógico-jurídica de aplicação do direito ao fato concreto. Quando, de uma forma diferente, independentemente do recorrente entender que houve um erro na apreciação do direito, mas ele também entende que o fato não foi adequadamente apreciado, ou seja, que o substrato fático utilizado na decisão está errado, o recurso também tem que buscar demonstrar que a questão subjúdice tem outro contexto, outra natureza ou outra realidade. Eventualmente, há casos em que o recurso trata dos dois aspectos, dizendo que o juízo, por exemplo, de primeiro grau, tanto errou ao analisar e entender a matéria fática controvertida, ele não compreendeu os fatos em derredor da questão e por isso naturalmente aplicou o direito errado, porque se o fato está errado, a aplicação não pode estar certa. Mas além disso, se pode entender também que cumulativamente na aplicação do direito também há um erro. E nessa hipótese, o recurso tem que saber atacar esses dois tipos de circunstâncias diferentes, né? Qual o fato correto e qual a aplicação correta de direito sobre os fatos. Que muitas vezes é um erro de dedução lógico-jurídica, ou seja, que também é um erro judicando, claro, é quando o juiz, né, que a quem coube fazer a avaliação e o julgamento objeto do recurso, ele não consegue deduzir corretamente ou aplicar corretamente o direito ao fato. Esta operação, que é uma operação lógico-jurídica, comete algum equívoco, que pode ser de qualificação jurídica do fato, que pode ser de compreensão do direito aplicável ao fato. O importante é que é determinante para o sucesso na interposição do recurso que o recorrente seja capaz de identificar de que tipo de erro ele está tratando. Então, e para resumir, existem erros que são erros em procedendo, erros na condução do processo, erro na decisão de questões processuais, que tem um tratamento específico voltado para mostrar onde está o equívoco nesta apreciação do direito processual. Existem outros tipos de recursos que visam atacar a decisão do mérito, e aí esses recursos podem estar focados, isolado ou conjuntamente, na avaliação do fato, na avaliação do direito e nas deduções ou correlações lógico-jurídicas entre fatos e direitos que estão presentes na decisão recorrida e que devem ser adequadamente impugnadas para que o recurso tenha sucesso. Queria falar também, né, dentro dessa nossa perspectiva de falar muito superficialmente, mas apenas para dar uma ideia, uma estruturação, que eu preciso de vocês, dos efeitos dos recursos. O primeiro efeito que se fala é sempre o efeito suspensivo, ou seja, interposto o recurso, a decisão, ainda que válida, não é eficaz para produzir efeitos imediatamente. Então, o efeito suspensivo é aquele que suspende, por isso, suspensivo, a eficácia da decisão até o julgamento do recurso. Ou seja, embora já exista uma decisão jurisdicional, enquanto o recurso não for julgado procedente ou improcedente, provido ou improvido, aquela decisão ainda não está apta para produzir os efeitos que lhe são próprios. Esse é um dos efeitos mais importantes do recurso, porque significa, mal comparando, que o jogo ainda está sendo jogado, que não há um resultado final ainda. É como se fosse, mal comparando, o segundo tempo. Você pode estar perdendo no primeiro tempo, pode virar no segundo tempo, nós não temos um resultado ainda. O segundo grande efeito tratado sobre os recursos é o efeito devolutivo, ou seja, é a ideia de que o recurso devolve ao tribunal o conhecimento da matéria. O nome pode parecer estranho, porque todos nós sabemos que existe uma chamada competência originária, ou seja, a competência para que o processo comece em determinado órgão ou instância. Então, se a competência originária é de um órgão, por que se usaria a expressão devolutivo quando o recurso sobe para um órgão acima? Mas a explicação desta nomenclatura ainda está voltada um pouco na história do direito processual, quando a concepção que se tinha é que a jurisdição era um poder do rei. O rei é que tinha o poder de julgar os súditos. Portanto, como o rei não podia, passar a vida inteira julgando os súditos, ele delegava esses poderes
Então, os juízes atuavam por delegação do rei, e na hora que você não se satisfazia com uma decisão de um dos delegados do rei, né, de uma pessoa incumbida por ele, por resolver os conflitos dentro do seu reino, você recorria para o rei, e aí você estava devolvendo ao detentor originário do poder. Por isso se fala em efeito devolutivo, isso é importante de ser explicado para que se entenda, né, porquê do nome, mas no fundo é que a ideia é se entregar para um novo julgamento para um órgão hierarquicamente superior. Porque nesse sentido procede a compreensão de que os tribunais são hierarquicamente superiores, tanto é assim que um dos efeitos que nós vamos ver a partir daqui adiante é o efeito substitutivo, a decisão posterior substitui a anterior. Ok? Bom, mas o devolutivo tem duas coisas que eu gostaria de falar, que são dois aspectos diferentes. Existe um aspecto da extensão da devolução, e sobre isso incide o princípio tanto devolutum quanto appellatum, que significa que o que vai ser objeto do recurso é o que for objeto da apelação. Ou seja, o que o tribunal vai decidir é o que for objeto do recurso pela parte interessada, tanto devoluto, tanto devolvido, quanto apelato, quanto for objeto da apelação. Isso significa que se a parte não apela de um aspecto da decisão, de uma parte da decisão, de um capítulo, esse é o termo mais técnico, este capítulo não recorrido não pode ser apreciado pelo tribunal. Porém, o próprio CPC, em seu texto, diz claramente, num outro aspecto do efeito devolutivo, que há uma devolutibilidade plena. Ou seja, em profundidade, o tribunal tem condição de discutir ou rediscutir toda a matéria em volta da questão, mesmo aquilo que não tenha sido objeto da decisão recorrida. Aí fica uma aparente contradição. Poxa, por um lado, tanto devoluto quanto apelado. Então, só devolve o que a parte recorrer. Por outro lado, a devolutibilidade é plena. Como é que se isso resolve? Para entender que esses dois aspectos do efeito devolutivo eles não são conflitantes, mas sim complementares, é preciso entender aquilo que eu sempre digo desde TGP. Em processo civil, tudo é o pedido. O pedido é o norte da inicial, o pedido é o norte da defesa, o pedido é o norte da sentença. Lógico que existem ações com um pedido só. Uma vez eu perdendo uma ação que só tem um pedido, eu recorro e devolvo aquele pedido inteiro, devolutibilidade plena, ao tribunal para que ele reavalie como se fosse um novo julgamento. E é um novo julgamento. Mas há muitas ações em que há vários pedidos. Quando há vários pedidos, a rigor nós temos várias ações, acumulação objetiva de ações, num mesmo processo. Tecnicamente, o processo é mesmo, as ações são acumuladas. E por que isso é importante? Porque é possível, é capaz e acontece de que no mesmo processo, com mais de um pedido, por exemplo, 5 pedidos, você, como parte, ganhe 3 e perca 2. Se desses 2 que você perdeu, que você pode recorrer, você recorrer só de um, aí é que se aplica o tanto devolutum quanto appellatum. Você só recorreu de um pedido e só aquela ação vai ao tribunal. A outra que você não recorreu e por isso transitou em julgado, materialmente, porque você já perdeu e não recorrendo, não vai mais ser alterado, né? Aquela não pode ser conhecida pelo tribunal, ainda que o tribunal venha entender que o juiz não apreciou bem a questão. Então, só se devolve o que se apela em relação aos pedidos, aos capítulos da sentença. Se você só recorreu de 3 pedidos, só 3 pedidos serão julgados pelo tribunal. Mas uma vez havendo o recurso, o leque, a amplitude, a profundidade da apreciação do tribunal é total, né? Ele poderá rever toda aquela matéria que lhe foi devolvida pelo seu recurso. Lógico que, além disso, nós devemos incluir também toda aquela matéria de ofício, como já disse antes, que a qualquer tempo ou grau de jurisdição deve ser conhecida pelo órgão jurisdicional, inclusive o tribunal, se for o caso. Então, obviamente, em havendo recurso e tendo uma matéria de conhecimento de ofício como uma questão de competência absoluta, o tribunal deve se pronunciar e pode se pronunciar sobre ela sem violar o princípio do tanto devolutum quanto apelado. Já falei do efeito substitutivo, que significa exatamente
que o tribunal, ao proferir uma decisão, proferirá uma decisão que substituirá a decisão anterior e passará a ser a decisão do processo. Né? E há um efeito que nós chamamos de obstativo, que é o impedimento do trânsito em julgado, né, da decisão. O que é que significa isso? Lógico, como eu disse antes, em relação ao tanto devolutum quanto apelatum. Em havendo um recurso contra a decisão daquele pedido, não formará coisa julgada aquela decisão daquele pedido. Se de 10 pedidos você perdeu 10, só recorreu de 2, os 8 restantes, com certeza, não ficaram obstados de ter o trânsito julgado, transitar em julgado, inclusive já tem não só validade como eficácia e podem ser executados definitivamente. Há um efeito menos frequente, mas igualmente importante para que a gente forme o quadro completo, que é o efeito expansivo, que tem 2 aspectos. O expansivo subjetivo, né, quando alcança mais pessoas, subjetivo, do que as que recorreram, é o caso típico do litisconsórcio, porque o recurso de um litisconsorte aproveita os demais, como diz o 1005 do CPC. Então, nesse caso mesmo, apenas um litisconsorte recorrendo, o recurso engloba os direitos dos outros litisconsortes e pode afetá-los. Existe também um efeito expansivo objetivo, que eu também já mencionei antes, que é o caso das nulidades, né, que estão previstas no 282 do CPC, porque uma vez reconhecida a nulidade do processo, não vai se alcançar apenas a decisão na qual se enxerga a nulidade, mas todas as delas decorrentes. Então, às vezes, por uma nulidade, numa decisão, por exemplo, no despacho saneador, se anulam vários atos decisórios posteriores, inclusive a sentença. Então, o recurso pode tratar exclusivamente de uma decisão e alcançar outras. Eu queria tratar ainda rapidamente, dentro desse tempo que nós nos propusemos, para falar, né, até também como um compromisso, de não só dar essa exposição esquemática do assunto, mas como também propiciar quem não pôde assistir aos nossos encontros essa oportunidade e também, por último, né, até eventualmente repor alguma aula que não tenha ocorrido. A ideia é que esses encontros nossos complementem os estudos dirigidos e as discussões que temos nos nossos momentos síncronos, que é uma correlação do princípio da disponibilidade e recurso e o direito a recorrer. Né? Primeiro, eu disse até no início que o direito de recorrer é um direito subjetivo processual e que tem correlação com o direito de ação. É uma manifestação do direito de ação. Então, podemos dizer que se é uma manifestação de direito de ação, a titularidade desse direito é da parte, é do recorrente. Por isso que, por exemplo, o recorrente tem o direito de desistir do seu recurso, porque o direito é dele. Mesmo que o tribunal diga, mas eu quero julgar o seu recurso porque o seu recurso é bom, eu queria reformar a decisão. Esse direito o tribunal não tem, porque a prestação judicial é feita em favor ou desfavor da parte. Se a parte recorreu, lógico que eu estou falando isso antes do recurso ser julgado. Né? Antes do recurso ser julgado, é facultado à parte, é um direito dela. Né? Fred, inclusive, diz que é o direito potestativo, eu digo que é o direito subjetivo, o direito de desistir do recurso. Isso é a demonstração de quanto o recurso está disponível à vontade da parte. Mas, chama atenção para um aspecto importante, a desistência é ineficaz quanto à repercussão geral. Ou seja, se num recurso meu, no qual é reconhecida a repercussão geral, eu venho a desistir, isso não tem o efeito. Assim como, certo? Após um procedimento de uniformização de jurisprudência que afete o meu processo, digamos que o meu processo está suspenso, aguardando um julgamento de um recurso repetitivo ou de recurso extraordinário, especial repetitivo, e quando eventualmente eu descubro que a decisão vai ser contrária a mim ou de qualquer forma eu suspeito disso, eu desisto do meu recurso. Lógico que o nível de disponibilidade não alcança esse ponto, porque uma vez existindo o recurso e estando ele suspenso para
que sobre eles sejam aplicadas as decisões uniformizadoras que vierem a ser proferidas, obviamente, em ocorrendo essa decisão uniformizadora sendo contra o meu interesse, vai afetar a minha relação processual. Por outro lado, reforçando a disponibilidade do direito de ação, a renúncia do direito de recorrer é um direito subjetivo disponível para a parte. Então, eu posso, por exemplo, no negócio processual, durante ou pós-processual, renunciar ao meu direito de recorrer, e essa renúncia basta a minha manifestação de vontade, não é condicionada de forma alguma nem a concordância e a aquiescência de quem quer que seja, mas uma demonstração de que há uma aplicação do princípio de disponibilidade do direito de ação no recurso, reforçando a ideia de que o direito a recorrer faz parte integrante do meu direito de ação. Eu gostaria de chamar a atenção de mais 3 pontos para vocês nesse tempo que resta. De uma espécie de classificação do recurso quanto à extensão, que é muito importante, que é o recurso total ou parcial. O recurso total, aquela ideia dos capítulos da sentença, né, de que cada capítulo corresponde a uma decisão, porque cada capítulo corresponde ao pedido e, portanto, a uma ação que podem estar acumuladas no mesmo processo. Se eu recorro de todos os capítulos, o meu recurso é total e eu estou devolvendo, ante o princípio da devolutividade plena, ao tribunal toda a questão para um segundo exame. Como eu disse antes, o meu recurso pode ser parcial. Eu posso recorrer apenas de determinados pedidos, deixando os demais transitarem em julgado, ainda que contra mim, e nessa hipótese trata-se de um recurso parcial e só se devolve, né, tanto devolutum quanto apelatum, ao órgão jurisdicional encarregado de fazer a revisão, a parte que eu recorrer. E quanto ao requisito de fundamentação, isso também é importante para a gente precisa compreender essa dinâmica dos recursos. Existem recursos livres, que tipicamente são os recursos, ou ordinariamente são recursos para o segundo grau, e quando se diz livre, é que a fundamentação é total e completa, ou de fundamentação vinculada. Então, quanto ao requisito de fundamentação, quando eu posso revisitar a decisão e atacá-la por todos os seus argumentos, atacá-la por todos os entes racionais que estiverem nela, a avaliação das provas, a avaliação do direito, a classificação do direito, a classificação do fato jurídico, ou seja, na verdade eu tenho direito a uma nova decisão que vai ser proporcionada após eu exercer o meu direito de recorrer, eu tenho tal recurso de fundamentação livre. E o que seria o recurso de fundamentação vinculada? São aqueles recursos que a matéria que eu posso suscitar é restrita pela própria lei, pelos próprios requisitos recursais, como é o exemplo clássico do recurso extraordinário, que para ser admitido é preciso tratar de uma questão constitucional, porque o recurso extraordinário ele não existe para que se tenha uma nova decisão sobre o caso. O recurso extraordinário existe para preservar a rigidez da Constituição. Então, só subirá um recurso extraordinário diante de uma situação em que ameace a vigência da Constituição ou a harmonia das decisões jurisdicionais dos órgãos superiores. Então, a função do Supremo Tribunal Federal, ao conhecer o recurso extraordinário, é ou dar validade e eficácia ao texto constitucional ou dar harmonia à prestação jurisdicional no âmbito dos tribunais superiores. Sendo assim, outras questões, por mais importantes que sejam, de interesse das partes, não podem ser fundamento do recurso extraordinário. Ele só será admitido porque ele tem uma fundamentação específica definida na própria Constituição e na lei, se ele atender a esta fundamentação vinculada. O mesmo ocorre com o recurso especial. A hipótese de cabimento do recurso especial, que não são largas, são específicas, e que para que haja conhecimento do recurso especial, você tem que atender especificamente a esses requisitos. Por isso nós falamos fundamentação vinculada. Diferentemente do que ocorre numa apelação do primeiro para o segundo grau, quando após uma sentença você pode atacar de todas as maneiras aquela decisão para obter um segundo julgamento. É como eu disse, e veremos isso depois ao estudarmos os princípios e regras dos recursos, o direito a um duplo grau significa um direito a um novo julgamento.
E o novo julgador julga como se fosse o primeiro julgador. Em que sentido? Ele julga com toda a liberdade do mundo, tentando aplicar o direito da melhor forma possível, diferentemente do julgador que tem um recurso que só chega em suas mãos por fundamentação vinculada e que, portanto, ele só pode admitir sequer para processar se aquela fundamentação específica for atendida. Queria mais falar da sucumbência recursal, que é uma novidade trazida pelo CPC 2015, ou seja, a partir de agora, além de sucumbir, né, só para vocês entenderem a diferença, no CPC 73 existia a sucumbência, mas a sucumbência era sempre calculada do início para o fim do processo. Quem ao final do processo perdia era o sucumbente. Agora nós temos uma sucumbência no primeiro grau, uma sucumbência no segundo, ou seja, nós sempre temos uma sucumbência cada vez que recorre. A ideia, naturalmente, é fazer com que o recurso seja interposto com maior responsabilidade pelos recorrentes, não apenas para protelar o fim do processo, porque agora o recorrente sabe que ele pode ter a sucumbência ampliada no segundo grau por ter recorrido e perdido. Então, essa é uma política, uma regra de processo que é importante que está na cabeça de todo mundo para que nós sejamos, enquanto operadores do direito, mais rigorosos na interposição de recursos e mais rigorosos no julgamento do recurso, especialmente quando o recurso se revelar um recurso meramente protelatório. Mas, de qualquer forma, saibam que a sucumbência recursal ocorrerá sempre em função de se perder o recurso interposto. E, por último, também breves palavras sobre o recurso adesivo, porque o recurso adesivo ele tem uma condição específica e muito particular de ser interposto em um modo e um procedimento. O recurso adesivo é aquele recurso que a parte que não recorreu no momento em que a publicação da sentença e o prazo para recorrer, então, publicada a sentença, né, obviamente eu estou mencionando a hipótese de que haja sucumbência recíproca, porque se for publicada a sentença, só um dos lados perdeu tudo e não recorreu, transita em julgado. Não tem mais jeito. Não há recurso, há trânsito em julgado. Mas se houver sucumbência recíproca, parte ganha por um lado, parte ganha por outro. Um dos lados opta por não recorrer porque está satisfeito com a decisão. É um direito, ele quer que o processo acabe rápido. Mas ele acaba descobrindo que a outra parte recorreu. O que vai acontecer? Como a outra parte recorreu, o processo não vai transitar em julgado em relação à outra parte, no que a outra parte perdeu, mas vai transitar para você em relação ao que você perdeu, porque você não tinha recorrido. Nessa hipótese, a lei permite, por meio do recurso adesivo, que você faça um recurso, e a palavra diz tudo, adesivo ao recurso da outra parte. Qual é a diferença? Primeira grande diferença. Por ser adesivo, ele é subsidiário, ele é acessório do recurso principal. Se a outra parte desistir do recurso dela, o seu cai. Então, quando você recorre diretamente, o seu recurso é autônomo e que subirá apenas pela sua vontade. Quando você interpõe recurso adesivo, porque você não recorreu a seu tempo e você resolveu aderir ao recurso do outro, se o outro desistir, o seu recurso também não vai ser julgado. Então, isso é importante para que todo mundo não ache que é estrategicamente conveniente. Não, nunca vou recorrer, eu espero. Só recorro se a outra parte recorrer, recorrerei sempre adesivamente. Nem sempre isso é seguro, nem sempre isso é estratégico, porque você ficará nas mãos da estratégia do outro lado, eventualmente, desistir do recurso e você não ter chance ao segundo julgamento. De qualquer forma, é importante que você entenda que essa é a principal diferença. A outra lógica é que você tem um prazo maior e você vai recorrer já conhecendo o recurso da parte contrária. Essas eram as ideias que eu queria tratar, como eu disse, muito por cima, para dar uma ideia, trabalhar com um esquema com vocês, estruturar o pensamento de vocês, mas o importante é que vocês, de fato, sigam, né, o roteiro traçado pelos estudos dirigidos, respondam as questões e com essas questões respondidas nós possamos aproveitar o nosso tempo junto para tirar as dúvidas. Essa é a ideia, essa é a proposta do curso, essa é a proposta do curso que se adequa a um ensino como nós estamos tendo nesse semestre. Muito obrigado, vejo vocês na próxima gravação, neste mesmo tipo de proposta.